no canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e, claro, seguir a gente lá no Instagram. Tô com o objetivo de pegar 25 mil seguidores lá na minha conta pessoal. Tá pertinho, falta 1.800. Me dá essa moral aí, se você ainda não me segue, passa a me seguir lá, beleza? Dito isso, às 9h30 da noite a bola rola para Vasco e Trem da Amapá pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo terá transmissão tanto do Sport TV como do Premier e por lá você consegue assistir a partida. E claro, meu parceiro, você pode também apostar lá na 1xBet para fazer aquela fezinha. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos no seu primeiro depósito utilizando o cupom promocional Futebolaço. Você dobra o seu primeiro depósito. O bônus máximo do primeiro depósito com o nosso cupom vai até R$ 1.200. O cardápio de apostas da 1xBet é muito rico. Tem campeonatos nacionais, estaduais, internacionais. Escolhe o jogo que você quiser lá e comece a apostar. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Além de poder apostar e se divertir, você ajuda e fortalece aqui o nosso trabalho. Beleza? Bom, vamos começar o nosso vídeo aí com algumas informações importantes. Primeiro, a delegação do Vasco desembarcou ontem lá em Brasília, aonde será o palco da partida. Parcial de ingressos não foi divulgado, porém, acredito que o estádio no Mané Garrincha não vai estar tão cheio como na vitória contra o Nova Iguaçu. E aqui eu explico. Final de mês, um dia depois da quarta-feira de cinza, ou seja, a galera viajou aí no carnaval ou ficou gastando uma grana importante aí no feriado, né? São um dos poucos feriados muito prolongados que nós temos aqui no Brasil. O jogo é no dia seguinte. Além desse contexto, final de mês, depois de um carnaval, sentaram a mamona no preço dos ingressos. Estava muito caro. Então, a expectativa é de ter público, sim. O Vasco tem uma torcida muito grande, como vocês viram no jogo do Nova Iguaçu, mas o estádio dificilmente vai estar cheio. Curiosamente, nem divulgado foi a parcial de venda de ingressos. Você vascaíno que vai ao Mané Garrincha, boa sorte lá e cantem, gritem por nós, beleza? O estádio é bem grande e a princípio não deve estar tão cheio não, tá bom? E eu vou deixar com vocês agora um vídeo que o Vasco, alguns videozinhos que o Vasco divulgou no seu Instagram da chegada da delegação a Brasília. Os jogadores ali dando maior atenção e o final do vídeo, cara, tá imperdível. Quem viu o videozinho do Nenê da vitória contra o Botafogo que viralizou e ficou, fala garotinho, garotinho, ficou fazendo assim. E aí o Nenê, quando foi autografar a camisa das crianças, as crianças não paravam de gritar, garotinho, garotinho. E ele olha assim e começa a rir. Tá muito engraçado, cara. Então vou deixar com vocês esse videozinho da chegada do Vasco à capital federal. Bom, galera, agora vamos falar sobre mercado da bola e negociações. Tenho notícias importantes para trazer para vocês e vamos agora numa sequência. Primeiro, goleiro Thiago Rodrigues está praticamente acertado com o Vitória da Bahia, tá? O jogador teve a renovação automática de seu contrato, ele tem contrato com o Vasco até dezembro de 2023, porém o Vasco contratou tanto o Léo Jardim como o Ivan e o goleiro perdeu espaço, tá? E o Thiago Rodrigues está acertando a sua ida ao Vitória. Falta chegar lá, realizar exames médicos e fazer a assinatura de contrato. A informação foi dada de primeira pelo canal do Dinâmico, um canal que cobre o Vitória, e confirmada pelo Globoesporte.com.
Então, Thiago Rodrigues está de saída do Vasco da Gama. Ficaremos com os goleiros Léo Jardim, Ivan e também o Rose. E como quarto goleiro vindo ali do Sub-20, o Cadu. Então, esse é o nosso plantel de goleiros. Lembrando que o próprio Paulo Brax, numa entrevista que ele deu à ESPN, ele informou que tanto o lateral esquerdo como o goleiro não chegam mais ao Vasco nessa temporada. As outras posições ele não se manifestou. Beleza? Bom, vamos falar ainda sobre negociações agora de Lelê. Informação dada pelo companheiro Vene Casagrande. O Vasco já chegou a um acerto com o Profut Itaboraí, que é o clube que tem os direitos econômicos do Lelê. O Lelê está emprestado ao Volta Redonda até abril, tá bom? E o Itaboraí Profut, que é dono dos direitos econômicos do jogador. Segundo apurou o Vene Casagrande, o Vasco pagará R$500 mil pelo empréstimo do jogador até dezembro. E agora eles discutem a questão da opção de compra no final do empréstimo. O Vasco quer deixar já amarrado essa opção de passe. Segundo apurou o Vene Casagrande, esses valores girariam na casa de 5 milhões de reais, tá? Não é de euros nem de dólar não, 5 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Com isso, o Itaboraí Profut ficaria com 30% de uma venda futura. A discussão agora está nessa questão do valor do passe fixado. Lembrando que o Volta Redonda jogou ontem pela Copa do Brasil, venceu de virada o Falcon, inclusive o Lelê marcou um dos gols. O Vasco pediu para que o Volta Redonda não colocasse o jogador em campo, mas a equipe o Lelê é muito importante para a equipe. O Volta Redonda, ao avançar agora na Copa do Brasil, faturou R$900 mil e não tem como abrir mão do jogador, tá? Na Copa do Brasil. Com isso, ele já atuou pelo Volta Redonda ontem e não poderá atuar com a camisa do Vasco na Copa do Brasil, caso realmente a negociação se concretize. Será um jogador que o Vasco apenas poderá utilizar no Brasileirão. O Vasco não joga competição internacional e a Copa do Brasil, o Lelê tá fora, porque já jogou pelo Volta Redonda ontem. Ele marcou um dos gols. O Lelê tá com números incríveis. Ele tem 9 jogos na atual temporada, 8 gols marcados e 1 assistência. E mais uma vez ontem ele foi importante em mais uma vitória da equipe do Volta Redonda. Tá bom? Bom, vamos virar agora a chave e vamos encerrando aqui o nosso girão. Vou encerrar com vocês mais algumas falas do nosso novo zagueiro, o Bellini da Colina. Vocês vão entender esse rolê no próximo vídeo, tá bom? O Maluca Passo comentou algumas situações importantes. Por exemplo, ele foi questionado como ele se encontra fisicamente. Ele ficou de fora dos jogos do Tucumã nessa negociação do Vasco, já está no Rio de Janeiro há quase 2 semanas e ainda não foi regularizado. Ele foi questionado se ele está apto a jogar já, como é que ele se encontra fisicamente. Ele também foi perguntado se houve uma conversa com os gringos do Vasco nesse período de negociação, para entender do clube, se era uma boa vir para cá ou não. E também ele foi perguntado se conhece alguma coisa da história do Vasco e se teve medo da negociação em algum momento melar. A gente viu o Vasco levantou da mesa, desistiu, voltou a negociar, desistiu de novo. Na terceira tentativa foi que o Capasso veio o Vasco da Gama e ele vai dar alguns relatos interessantes sobre esses temas aí. Confere aí. De la historia de Vasco algo conocía, es un equipo conocido, pero bueno, desde que Vasco interesó en mí, eu entré un poquito más en conocimiento y bueno, sé que es un equipo que comenzó con gente trabajadora, que se hizo de abajo, muy humilde, y eso está en el ADN del equipo y se ve en una unión, se siente como una familia y es un orgullo formar parte para mí. Eu falé con Orellano, con Pumita, con Galarza, eles falam muito bem español como yo y hacen un poquito más fácil estos primeros días con el idioma. Y después con la negociación estuvo difícil. En algunos momentos parecía que no se iba a dar. Yo desde mi lado siempre supe que quería venir y sentía que el club quería que yo esté acá. Así que sabía dentro de mí que se iba a solucionar. Me siento muy bien. Estuve entrenando estos días ya en el campo y todo. Así que me estoy sintiendo muy bien. Nunca dejé de entrenar. Sí, perdí los últimos partidos antes de venir acá por una negociación y demás,
pero estoy bien. Ahora resta el tema de papeles, burocracia, pero estoy pronto. Para finalizar, e assim a gente encerra a nossa primeira edição, desculpa, o Capasso foi perguntado em qual é a sua expectativa para jogar o Campeonato Brasileiro da Série A, que hoje é considerado o principal campeonato da América do Sul. E também ele foi questionado sobre quais são as diferenças que ele percebe de um campeonato para o outro. Ele vai elogiar a questão dos gramados e a qualidade dos nossos jogadores, e ele aproveita e comenta também se o Vasco é um clube que é observado lá da Argentina, enfim, como é que os argentinos acompanham de uma maneira geral o futebol brasileiro. Lo tengo visto como un torneo muy competitivo, con grandes jugadores en todos los equipos. Sé que ningún partido va a ser fácil, pero bueno, ya estuve viendo a todos mis compañeros y confío mucho en el equipo que tenemos y creo que vamos a hacer un gran torneo. En Argentina nosotros miramos fútbol brasilero. Creo que una de las características que admiramos es la gran calidad técnica de los jugadores. En general algunos campos de juego suelen estar mejor aquí también y se hace un juego más rápido, más dinámico, ida y vuelta. Pero bueno, yo estuve mirando y bueno, es un fútbol distinto. Lo vi también en campo, estos partidos que vi en el Maracaná, pero confío en que voy a estar bien, en una adaptación rápida, así que bien. Y bueno, después en Argentina el Vasco es visto como un gran equipo. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais, entre 4 e 5, provavelmente mais para 5 da tarde, eu venho com a segunda edição. E claro, depois da partida contra o Trem do Amapá, eu venho aqui com o nosso pós-jogo. Hoje eu estou de casa, né? O jogo é lá em Brasília, então gravarei com a minha camisa do Vasco de forma tradicional e o pós-jogo sobe rápido. Quando eu estou no estádio, tem que estar na tribuna, sem camisa, né, do Vasco ou de qualquer outro clube, tem que estar com a camisa neutra, e aí o pós-jogo vai bem depois ao ar, porque eu desço, vou para a coletiva, participo da coletiva, volto, gravo o vídeo, começo a enviar e vou para minha casa, beleza? Então acho que aos pouquinhos vocês já estão memorizando essa nova rotina do canal com os pós-jogos, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e logo mais por volta das 5 eu volto. Valeu, fui!